Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 4 de março de 2021. Hoje, gente, nós vamos falar do novo tipo de oposição a que está sendo submetido o governo do presidente Bolsonaro. Existem dois tipos de oposição política que se pode fazer a um governo. A oposição tradicional, que é feita pelos partidos políticos, eventualmente associados a grupos de pressão, sindicatos, ONGs, enfim, segmentos da sociedade cujos interesses são contrariados por um governo e que, portanto, se associam aos partidos para fazer oposição, e a oposição sistêmica, que é sobre isso que nós vamos falar hoje. Antes de entrar no assunto, meus parabéns, minhas saudações aos amigos do canal Terça Livre. Felicidades, gente! O Terça Livre ganhou na justiça o direito de voltar ao ar. É isso aí, não está mais banido, e a vitória do Terça Livre não é uma vitória só do Terça Livre. O primeiro canal no mundo que foi banido e conseguiu voltar pela justiça. É isso aí, a vitória é de todos nós, é dos conservadores do mundo inteiro. Ao ganhar essa causa na justiça, o Terça Livre abriu uma jurisprudência que servirá para defender a todos nós em casos similares. Parabéns ao Alan, ao Ítalo, ao Max, à equipe do Terça Livre, meus amigos lá. Quem não sabe, gente, eu sou colunista da revista Terça Livre, da revista digital. Publico lá na revista 2 artigos por mês. Então é isso. Dito isso, o recadinho comercial de sempre. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal do Telegram, Dextra by Paulo Moura. Assim, você recebe em tempo real os links das notícias e análises que eu publico no site dextra.jor.br e os links dos meus vídeos aqui do canal, que eu boto lá no Telegram imediatamente após publicar. Se alguma coisa acontecer com o meu canal do YouTube, vocês estando em contato comigo no canal do Telegram, saberão imediatamente para onde eu estou indo e continuarão recebendo os meus conteúdos, ok? Mais um agradecimento ao pessoal que está contribuindo com o canal pelo Pix. Gente, o Pix foi uma mão na roda, facilitou bastante, ok? Qualquer doação é bem-vinda para ajudar a manter o canal, a fazer com que o nosso trabalho seja reconhecido e valorizado, incentivando que eu continue buscando aqui, pesquisando conteúdos de qualidade, sistematizando a minha análise de conjuntura para apresentar diariamente para vocês. Faz um Pix lá e muito obrigado. Muito bem, eu caracterizei no início do vídeo o que é a oposição tradicional, aquela feita por partidos políticos e grupos de pressão. Ela se circunscreve exclusivamente ao subsistema político. Ela acontece exclusivamente no terreno da política, e a mídia, nesse contexto, cumpre o papel exclusivamente de relatar à sociedade os fatos correntes da política. Óbvio que os veículos de comunicação no esquema tradicional tinham linhas editoriais, suas preferências, mas nunca se viu o que está se vendo hoje, que se trata de uma oposição sistêmica. O que é oposição sistêmica? Vamos lá, gente. Primeiro é preciso situar um fato sobre o qual eu já falei várias vezes nos outros vídeos aqui no canal, de que o presidente Bolsonaro foi um candidato antissistema. Ele não se elegeu pelo método tradicional, por dentro dos partidos tradicionais, compondo com o establishment, sendo escolhido e apoiado por grupos de interesse econômico, por grupos políticos. Ao contrário, ele concorreu contra o establishment, contra os grupos políticos e econômicos tradicionais que dominam o Estado brasileiro. Concorreu e se elegeu se apoiando nas ruas, se apoiando em você, em mim, no apoio que nós demos para derrubar o governo da Dilma, para eleger o presidente Bolsonaro nas ruas e nas mídias sociais. Era, portanto, um governo antissistema. Isto até a necessidade que o presidente sentiu de mudar de estratégia quando percebeu que não teria força suficiente para mudar as instituições utilizando aquele método de ação política. Em meados de 2020, então, o presidente mudou de estratégia
e passou a compor com o Centrão, um pedaço do establishment. Trouxe para dentro do governo uma fatia do Centrão, dividiu os grupos de apoio que então se alinhavam com o Rodrigo Maia, que era a cara política do inimigo dentro do sistema político, rachou o Centrão, em seguida preparou a vitória dos seus aliados na eleição para a presidência da Câmara e do Senado, venceu a eleição e passou a jogar o jogo dentro do sistema. Deixou de ser, portanto, um político, um presidente antissistema. No entanto, a oposição não deixou de fazer oposição a ele de forma sistêmica, ou seja, o presidente não enfrenta exclusivamente os partidos de oposição, os sindicatos, as ONGs, enfim, a esquerda tradicional e aqueles grupos políticos que ele contrariou ao vencer a eleição. O presidente tem como inimigos, além desses grupos políticos, o establishment político como um todo. A cara mais expressiva desse establishment é o STF, uma corte bolivariana representada por gente escolhida pelos derrotados da eleição nos últimos anos. Todos aqueles grupos políticos institucionais que o presidente derrotou na eleição têm lá seus representantes indicados no STF, portanto, parte expressiva, parte principal, a instituição que comanda o sistema judiciário no país, faz oposição ao governo. Da mesma forma, a mídia. Isto é algo inédito no mundo e não está acontecendo só no Brasil. A imprensa definitivamente deixou de ser um conjunto de veículos de comunicação desconexos que se basta ao relatar para a sociedade os acontecimentos da sociedade. A mídia hoje opera em uníssono, unificada, faz parte do sistema de corporações globais e disputa politicamente a versão da realidade com os grupos de interesse, os grupos políticos existentes naturalmente em toda a sociedade. Ela age, portanto, como se fosse um partido político. Jornalistas deixaram de ser relatadores objetivos e independentes da realidade e passaram a ser ativistas políticos de oposição. Mais do que isso, é importante entender o método como esses caras atuam. Eles atuam pelo método da Blitzkrieg. Blitzkrieg, se você não sabe, é um nome que designa uma técnica de ataque desenvolvida na Segunda Guerra Mundial que combinava ataques por ar com bombardeios massivos e ofensivas de infantaria por terra, muitas vezes envolvendo também desembarque de tropas pelo mar. Era um ataque total em larga escala por todas as frentes, por terra e ar e mar, visando destruir completamente a capacidade de defesa do inimigo. Além desses elementos, ou seja, o sistema político tradicional, os partidos, as ONGs, os sindicatos, o judiciário, no caso brasileiro, as corporações da mídia, o presidente Bolsonaro enfrenta também como inimigos os globalistas, as corporações internacionais que querem governar o mundo sem serem eleitos. Temos então um mapa de forças que é inimiga do nosso governo. Então é um conjunto de forças excepcional que de tempos em tempos orquestra ataques em formatos de Blitzkrieg. No primeiro ano de governo de Bolsonaro, o primeiro ataque em massa desse tipo aconteceu em torno da questão das queimadas da Amazônia. O governo passou meses sendo bombardeado pela mídia internacional e nacional em torno desse tema, fazendo parecer até que o presidente ia pessoalmente lá no Pantanal e na Mata Amazônica tocar fogo no mato por prazer. Todos vimos o que aconteceu. Em 2020 a pauta mudou, passou a ser a questão da pandemia, o assunto da hora que está voltando a servir de motivo para a Blitzkrieg da oposição contra o governo Bolsonaro. Então a mídia em uníssono, todo o noticiário, o tempo inteiro, batendo no presidente, batendo no governo, agindo em combinação com a oposição. No sistema político, a oposição tenta empurrar o presidente para a irresponsabilidade fiscal.
quer uma nova edição das medidas de calamidade pública para poder afundar o Brasil no déficit público, em dívidas, na volta da inflação, criando um cenário negativo para as eleições de 2022. A mídia se coaduna com esse esforço, fazendo pressão em torno da compra de vacinas, da abertura de leitos de UTI, com o dinheiro que os governadores já deveriam ter utilizado, que foi mandado no ano passado e gasto para outros fins, forçam o presidente a ter que gastar mais do seu dinheiro, do nosso dinheiro, para fazer o que governadores e prefeitos deveriam ter feito com o dinheiro que já receberam. O objetivo é claro: estourar as contas públicas, aumentar o déficit fiscal, aumentar o endividamento, destruir o cenário econômico que, se for positivo em 2022, garante a reeleição do presidente Bolsonaro. Esse ano talvez assistamos à combinação de dois temas de ataque. Enquanto neste momento a pandemia cresce, possivelmente em meados do ano, no período das secas na Amazônia, voltaremos a ver uma blitzkrieg em torno do tema das queimadas e da Amazônia. Já fiz vídeo aqui no canal sobre isso, alertando o governo para se preparar. Vou botar o link aqui em cima para você ver se não viu. É isso então, gente. Não vivemos tempos normais. Vivemos tempos excepcionais e esses caras que querem derrubar o governo conservador que nós elegemos, talvez o principal governo conservador no mundo hoje, dado o papel, a importância e a relevância da economia brasileira no mundo, é o bastião da resistência contra as forças globalistas. Eles não descansarão enquanto não conseguirem derrubar o presidente Bolsonaro, derrubar o governo que nós elegemos. É só anotar, sentar e esperar. O ataque que está acontecendo em torno da pandemia não vai se limitar a isso. Eles querem atacar também em torno das queimadas da Amazônia. O objetivo é destruir os fundamentos da economia brasileira para criar condições para eleger um candidato deles na eleição de 2022. Já conseguiram isso em outro país. Não vou citar o nome, mas vocês sabem, né? Para não dar problema aqui no YouTube, vocês sabem do que eu estou falando, ok? O comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você que tem vídeo novo no canal, inscreva-se no meu canal do Telegram, faz um Pix aí e até amanhã.